Bendito seja o Senhor para sempre. Quão grande é o Senhor nosso Deus. E nós, pessoas tão pequenas, tão falhas e fracas, limitadas, o Senhor nos deu a graça de adorá-lo e de servi-lo. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, livro do profeta mais messiânico, profeta Isaías, capítulo 9. E um versículo bastante conhecido de todos, pois trata-se de uma gloriosa profecia sobre o Verbo, sobre Cristo. Verso 6, Isaías 9, verso 6. Está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí eu ponho um ponto. Príncipe da Paz. A igreja pode sentar. Mais uma vez, incline a sua fronte. E vamos orar. Precisamos do Senhor, da ajuda do Senhor. Precisamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos do fogo do Espírito para aquecer a nossa alma, luz na mente, fogo no coração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez chegamos à Tua presença e agora para suplicar ao Senhor iluminação divina. Precisamos dessa iluminação. Mormente teu servo, que estará ministrando a palavra. E toda a igreja também precisa dessa iluminação que vem do trono, a fim de que a palavra seja compreendida na sua própria simplicidade. E é na simplicidade que o Senhor fala ao coração. É na simplicidade que o Senhor edifica a igreja, que consola a igreja, que dá direção à igreja. Portanto, Senhor, ilumina as nossas mentes e continua falando com a igreja. Continua falando com os teus filhos e filhas, pessoas que foram redimidas, pessoas que nasceram de novo, que são salvas mediante a fé na pessoa de Jesus.
Te agradeço, ó Deus, pela palavra que acabei de ler. E aplica essa palavra a cada coração aqui presente e na vida daqueles que estão em casa, no coração daqueles que estão em casa. É assim que oro e agradeço pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor, escrito por João, um evangelho que tanto amamos, João inicia o capítulo 1 dizendo, no verso 1 e no verso 2, e também no verso 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Meus amados irmãos, João, com absoluta certeza, ensina sobre a encarnação, divindade e realeza de Jesus. Não há nenhuma dúvida, não havia dúvida no coração de João, como não há nenhuma dúvida no pensamento dos intérpretes das Sagradas Escrituras. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, que João detalha aqui com riqueza de detalhe, antes do nascimento do Senhor Jesus, o profeta Isaías, o profeta mais messiânico do Velho Testamento, ensinou a mesma verdade sobre a encarnação, a realeza do Verbo eterno. A mesma verdade. Se você olhar para o início do verso 6, Isaías diz, porque um menino nos nasceu. João diz, o Verbo se fez carne. Isaías diz, porque um menino nos nasceu. Aqui temos, meus amados, a perfeita humanidade de Jesus. Convinha ser ele feito em tudo semelhante aos seus irmãos, mas com perfeita humanidade. E João detalha isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isaías, muitos anos antes, ele diz, porque um menino nos nasceu. Falando sobre a perfeita humanidade do Senhor.
em tudo semelhante aos seus irmãos, exceto o pecado. Em tudo semelhante aos seus irmãos. Corria sangue nas suas veias. Ele tinha um corpo real. Ele sofreu, mas a sua humanidade era perfeita. No capítulo 7, dois capítulos antes, Isaías escreveu: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O sinal virá de Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. É o sentido da palavra Emanuel, Deus conosco. Porque o menino nos nasceu, o Emanuel nasceu, o Deus conosco veio para tabernacular conosco. Alguém já disse que ele tomou a forma humana, e ele viu de perto todo o drama da humanidade. Ele comeu do nosso pão, bebeu da nossa água, ele viu o sofrimento do povo, ele viu o que faz o pecado da vida de um ser humano. É o Deus conosco. Isaías continua no capítulo 9. Ele fala de um filho dado. Se você olhar para o verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho dado, o Filho de Deus que nos foi dado. Meus irmãos, aqui aprendemos a respeito da eterna deidade de Jesus. Jesus não é invenção humana. Jesus não é invenção teológica. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. E o profeta aqui assegura a sua eterna deidade. E louvamos a Deus por isso. Se você olhar ainda para o verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Portanto, Isaías estava observando e vendo e recebeu de Deus a profecia de que era necessário que ele reinasse. Portanto, é necessário que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como escreveu Paulo mais adiante. Sobre a igreja, ele reina. Sobre a minha vida, ele reina. Sobre a sua vida, ele reina. Porém, a palavra nos diz que os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Basta você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15. Você vai encontrar esta verdade. Verso 25. Os inimigos serão subjugados. O Senhor reinará sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o seu nome. Mas deixe-me dizer outra coisa. Esta profecia de Isaías é considerada, meus irmãos,
a maior profecia do Velho Testamento sobre a vinda de Jesus. Posto que Isaías ensina sobre a perfeita humanidade, Isaías ensina sobre a deidade e ensina sobre o principado de Jesus, sobre o governo de Jesus. Portanto, uma gloriosa profecia sobre Cristo. E ainda o profeta nos apresenta uma série de títulos de honra que descrevem o caráter de Jesus como príncipe e os seus característicos divinos no seu governo. É o que nós vamos analisar rapidamente. É o que nós veremos à luz deste verso de número 6. A maior profecia do Velho Testamento sobre a pessoa bendita, gloriosa, maravilhosa de Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja, o rei da igreja. Primeiro, está escrito que ele seria chamado Conselheiro Maravilhoso. Conselheiro maravilhoso. Meus amados, com certeza, seu governo é caracterizado pela sabedoria infalível e tem guiado seu povo no caminho certo. Quem guia o seu povo é o próprio Senhor da igreja, com a sua sabedoria perfeita, infalível. A igreja existe. E a igreja supera crises. E a igreja ultrapassa grandes problemas, exatamente por conta dos conselhos que recebemos do dono da igreja, à luz da revelação bíblica. Conselhos que são infalíveis. E esse conselheiro maravilhoso tem guiado o seu povo no caminho reto. Quem de fato é seu povo? Quem de fato caminha com ele? Como conselheiro maravilhoso que é, conselheiro maravilhoso que é, ele pode escutar os clamores de todos os seus milhões de seguidores ao mesmo tempo e atender a todos de conformidade com seu divino beneplácito. Ele escuta a todos, segundo o seu consentimento e graça, louvado seja o seu nome para sempre. Meus irmãos, que grande consolo para nós cristãos, sabermos que Jesus é o nosso conselheiro infalível. O seu pastor, como conselheiro, falha. Seu pai, como conselheiro, falha. Sua mãe, como conselheira, falha. Todos nós falhamos. Mas o conselheiro infalível, o conselheiro maravilhoso, jamais falha naquilo que diz, naquilo que aconselha. Basta você abrir os ouvidos e alargar o coração e permitir que o conselho do Senhor domine totalmente o seu ser. E você faça exatamente como Ele está mandando.
obedecendo sem questionar nada. Portanto, Jesus é o nosso conselheiro infalível, maravilhoso conselheiro, conselheiro maravilhoso. Em segundo lugar, Isaías diz que Ele é Deus forte. Olhe para o verso 6 ainda. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, infalível conselheiro, Deus forte, o Deus poderoso. Nada se compara a Ele. Nada. Ele é o Deus forte. Este Deus forte reina sobre seu povo. Não com armas de guerra. Não com armas de guerra. Nenhuma arma de guerra é usada, mas com poder e o carinho da justiça divina. É assim que Ele reina sobre nós, é assim que Ele reina sobre a igreja, com poder e carinho, com poder e graça, com poder e amor, com justiça divina. Foi Jesus, o Deus forte, por exemplo, que animou o coração do piedoso Enoque, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis. Foi o Jesus, o Filho de Deus, o Deus forte que animou o coração do piedoso Enoque. E a palavra diz que Enoque andava com ele e já não era, porque o Senhor o tomou para si. O Deus forte animou o coração do piedoso Enoque. O Deus forte foi o anjo da sarça ardente que prometeu dirigir Moisés durante todos os dias da vida deste. Foi o Deus forte que apareceu ali naquela visão tremenda, que abalou a vida de Moisés, aquela sarça que ardia e não se consumia. E o Senhor prometeu que iria dirigir a vida de Moisés durante todos os dias da vida deste. É o que o Senhor nos promete, promete a mim e promete a você. Se eu ouvir a sua voz e obedecer a sua voz, Ele vai dirigir os meus passos. Ele vai dirigir a minha caminhada, a minha mente, Ele também vai dirigir. Ele vai guiar o meu coração pelo caminho reto. Ele vai guiar os meus passos pelo caminho da retidão, pelo caminho da santidade, pelo caminho da obediência irrestrita a Ele. E ainda, o Deus forte, o Deus poderoso, foi o capitão das hostes de Deus, que tomou a dianteira quando Josué conquistou a terra prometida. Foi o Deus forte que estava usando Josué, e a terra prometida é finalmente conquistada. Portanto, Jesus, o Deus poderoso, é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o seu nome para sempre. Você pode dizer amém, meu irmão?
Ele é o Deus forte. Nada o supera, nada o abala. E é este Deus forte que conduz a igreja. É este Deus forte que está presente na vida da igreja. É este Deus forte que está presente na vida de cada crente individualmente. Louvado seja o seu nome. Mas olhe de volta para o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Aí vem outro título, Pai da Eternidade. A eternidade não pertence a ninguém, a eternidade pertence a Jesus, e Ele resolveu nos dar a eternidade. Amém, meu irmão? Pai da eternidade. Jesus, que é eterno, em seu próprio ser. Se Ele não fosse eterno em seu próprio ser, Ele não poderia nos oferecer a eternidade. Ele é eterno em seu próprio ser e pode conceder o dom da vida eterna aos eleitos, aos crentes, aos salvos. O Pai da eternidade, mediante seu precioso sangue, derramado na cruz, nos preserva e em segurança nos levará para o céu. Ele nos preserva e em segurança nos levará à presença do Pai. Louvado seja o seu nome para sempre. Eu não estou chegando lá mediante meus méritos pessoais. Eu chegarei lá mediante os méritos de Cristo, que é o Pai da eternidade. Ele é eterno em seu ser. Por isto, Ele me deu a vida eterna. Por isto, Ele deu, pela fé, a vida eterna a você. Nunca é demais repetirmos as palavras abençoadas de João 3,16. Um texto tão conhecido. Toda a igreja conhece. Vamos repetir? João 3,16. Nem precisa olhar na Bíblia. Está aí na sua mente esclarecida. Esclarecida pela palavra bendita de Deus. Vamos lá? Porque Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Tenha a vida eterna. Eu não estou lutando pela vida eterna, eu não estou correndo atrás da vida eterna. Eu não estou me esforçando pela vida eterna. A vida eterna está dentro de mim, porque Jesus habita a minha vida através do seu Espírito Santo. O Pai da eternidade é o nosso sol da justiça. Como diz Malaquias, trazendo salvação nas suas asas. Ele é o nosso sol da justiça. O Pai da eternidade é o nosso sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele é a nossa esperança da glória. A nossa esperança da glória. Volto para o verso 6. Veja outro título dado ao Senhor Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e, finalmente, Príncipe da paz. Ele é a paz. Quem está nele tem a sua paz. O mundo pode virar pelo avesso. A guerra pode eclodir. Mas aquele que está em Cristo, mesmo diante de todas essas situações, continua em paz. Amém, meu irmão? Continua em paz. Perdeu o emprego, continua sentindo a paz do Senhor. Está doente, continua sentindo a paz do Cordeiro. Passa por um problema familiar, a paz do Cordeiro continua sendo o árbitro. Ele é o príncipe da paz. É por isto que algumas pessoas, mesmo num leito do hospital, sendo até paciente terminal, há serenidade no seu rosto. Os olhos ainda brilham. Há tranquilidade na face, porque o coração, a alma, o ser interior está cheio da paz do Cordeiro de Deus. Isso não é retórica, meu irmão. É verdade bíblica. É verdade anunciada pela palavra bendita do Senhor. Eu não sei como um cristão consegue perder a alegria de servir a Deus, de cultuar a Deus, de se render a esse príncipe maravilhoso que Isaías o chama de príncipe da paz. No mundo, meus irmãos, que geme e agoniza por falta de paz, Jesus Cristo é a resposta concreta aos anseios de homens e mulheres por paz. Você não vai encontrar na política, não. Você não vai encontrar na vida dos homens semelhantes a você. Esqueça isso. Você encontra em Jesus. Você encontra no Verbo que se fez carne, no Verbo que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deixe-me dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. O príncipe da paz tem abençoado o seu povo com a bênção da verdadeira e perene paz. É paz perene. Você pode estar na fornalha de fogo ardente, o seu coração vai continuar em paz. Você pode ser jogado numa furna, pode ser jogado numa cova de leões, famintos, ferozes. O seu coração vai continuar em paz, porque Jesus estará sempre com você. Louvado seja o seu nome para sempre. Querem ouvir uma promessa dele? Abra sua Bíblia em João 14, 27. Promessa imorredora, que não falha, que não mente.
o Senhor disse aos seus discípulos, e nós também somos discípulos dele. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. E aí ele completa, meus irmãos, com a frase lapidar: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, louvado seja o seu nome para sempre. Em outras palavras, ele está dizendo: descansem. Vocês passarão por muitas situações complicadas. A igreja será perseguida, machucada, massacrada, mas sosseguem. A minha paz estará com vocês. A minha paz estará com a igreja. Não se turbe o vosso coração, não permita que a sua mente fique conturbada com os problemas da existência. Nem se atemorize, não sinta medo. Eu estou com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até o final da história. Louvado seja o seu nome. Até o final da história. Meus irmãos, contamos com a paz de Cristo, que nos dá a devida tranquilidade interior para anunciar a este mundo tão angustiado, ansioso e cheio de temor, que em Cristo há descanso e paz. Esta é a mensagem da igreja, esta é a mensagem do salvo, esta é a mensagem do crente em Cristo Jesus. No Senhor há descanso e paz. O jornalista e escritor Zuenir Ventura, eu achei muito interessante, faz muitos anos que eu li esse livro. No seu livro Cidade Partida, ele diz o seguinte: ele diz que a esperança para a nossa sociedade tão violenta é a pregação do Evangelho do Príncipe da Paz. É a pregação do Evangelho. Não é o engajamento político não, meu irmão. É a pregação do Evangelho de Jesus. A pregação do Evangelho do Príncipe da Paz. Para muitos, a paz perfeita ou perpétua, melhor dizendo, a paz perpétua só é possível nos pórticos dos cemitérios. Descansa em paz, ou nas lápides, descansa em paz. Porém, para o cristão, para o salvo, para o Filho de Deus, a paz perpétua é plenamente possível em Jesus, o Príncipe da Paz. Plenamente possível. Se você está nele, você está em paz. Se você está nele, você goza dessa paz maravilhosa de Jesus, nosso Senhor. Eu vou concluir dizendo: o Logos eterno é o conselheiro maravilhoso. Voltando para aquilo que disse João, o Logos eterno, o Verbo eterno, a palavra eterna. O conselheiro, ele é o conselheiro maravilhoso, ou o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Portanto, preste atenção. Como conselheiro, o Senhor tem a sabedoria perfeita para governar seu povo
com justiça. Como Deus forte tem o poder para executar todos os seus planos e proteger seu povo. Ele tem o poder está em suas mãos. O Deus forte tem o poder para executar todos os seus planos. Observe, nenhum plano do Senhor, do Deus forte, será frustrado. Homem algum frustra o plano de Deus. Governo algum. Ninguém. Deus é o Senhor. Ele governa todas as coisas. Ele é o Deus forte, Ele é o Deus todo-poderoso. Como Pai da eternidade e Rei, cuida dos seus súditos. E Ele é a fonte de tudo o que é eterno, porque Ele é eterno em seu ser. Ele é a fonte de tudo o que é eterno. Como príncipe da paz, seu governo traz paz e paz abundante. Como escreveu Salomão, lá no Salmo 72, verso 7. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz. Somente em Cristo, eu e você temos paz abundante. E eu finalizo dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória ao seu nome. Louvado seja o seu nome. Ele é o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. O meu engajamento é com Jesus. O meu engajamento é com o reino de Deus. O meu engajamento é com a palavra bendita do Senhor. Com ela eu morro abraçado. É com esta palavra, não com a palavra do homem. Eu estou com esta palavra. E aquele que é o meu conselheiro, o meu Deus forte, aquele que me deu a eternidade, aquele que tem me dado paz no coração nos momentos mais complicados da minha vida, Ele está sempre comigo, Ele está sempre com você, está sempre com a sua família, Ele está sempre abençoando sua casa, em nome de Jesus. Amém.